Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um podcast, o melhor, o The Best of the Champions of the World, o podcast dos campeões no alvo com o Álvaro. Meu Deus, a gente está desde janeiro nessa caminhada, chegando agora, final do ano. Nossa, toda essa galera que passou por aqui, mas sempre com o apoio da Nuveira. Já estamos com a camiseta aqui no Sul, a gente fala a camiseta da firma. Já está com a camiseta da firma Nuveira Tecnologia. Se você hoje precisa de automação, de um RP, de um CRM, organizar a tua empresa, a Nuveira Tecnologia vai ser a empresa que vai ser parceira para você nessa caminhada. Agradecer também a SSCA Consultoria Contábil, a empresa que cuida das empresas campeãs da contabilidade. Meu Deus, Álvaro, não sei nada de números. Contrata a SSCA que eles vão cuidar de você também. E agradecer você por estar aqui, ó. Bicho, não come bola, pelo amor de Deus, está aqui. É só apertar esse negócio. Leva menos de um segundo. Compartilhe. Que dou de paz. Porque a nossa missão é uma só. Ajudar você a subir cada vez mais alto na tua vida e nos teus negócios. E hoje eu tenho a honra de receber ela. Olha só. Desde os 9 anos a mulher vende. Meu Deus do céu. Olha, começou cedo no negócio. Mãe de um gurizão de 20 anos, de uma campeã de 8 anos, casada, empreendedora, mentora, escritora, palestrante, especialista em marketing e relacionamento com o cliente, mas, acima de tudo, uma vendedora, uma pessoa que ama vendas. Senhoras e senhores, de São Paulo para o mundo, Elisângela Hanses, seja bem-vinda, campeã, ao podcast dos campeões. Olá, Álvaro. Um enorme prazer dividir esse espaço com você, estar aqui no seu podcast, receber esse convite. Estou super feliz. E nesta minha apresentação, você falou a parte mais importante de todo o meu trabalho, que é vender. Isso mesmo, exatamente como você falou. Apesar de todo esse currículo, vender é o que com certeza eu faço melhor. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com você agora. Maravilha. Elisângela, tem um lance que as pessoas sempre falam assim, não, mas eu não sou vendedor. Meu amigo, todo mundo é vendedor. Eu sempre brinco, né? Você é casada. Bicho, você teve que chegar e fazer um pitch pro teu marido. Meu marido precisou fazer um pitch. Você tem filhos, né? Filhos, tu tem que... Eu também sou pai, né? Gente, as vendas mais difíceis Álvaro, qual que é a venda mais difícil? É convencer o seu filho a botar o maldito chinelo no pé no inverno. Meu Deus do céu, se tu consegue vender isso, tu vende qualquer coisa. E olha que é difícil, mas você tem razão. Sempre que um empreendedor me procura, e às vezes com inúmeras dúvidas ou dificuldades, o ponto mais importante é entender até que ponto ele entende que ele precisa aprender a vender. E ao longo de mais de 30 anos na área comercial, o que eu mais trabalhei ao longo desse tempo, com todas as pessoas, os meus alunos, com as empresas com que eu tive a oportunidade de prestar serviço, foi exatamente a necessidade de entender que talvez vendas não seja um bicho de 7 cabeças, como as pessoas imaginam, né? Toda aquela dificuldade. Quando você comentou que eu vendo desde os 9 anos de idade, nessa minha primeira experiência, imagina, Álvaro, era vendendo rifa na rua. Rifa na rua. Primeiro que eu nem imaginava, né? Eu não tinha esse preconceito que as pessoas têm quanto a vendas. E isso, para mim, era um mecanismo natural, porque assim, era um momento de troca e era interessante, porque olha o seguinte: a minha mãe, ela era louca por pegar no passado, né? Eu tenho 46 anos de idade, a gente está falando isso de mais de 35 anos atrás. Ela passava na rua aqueles rapazes com bichos enormes de pelúcia. Lembro dos troços, meu Deus. Sem querer denunciar, né? Mas é dessa época. E o que ela fazia? Ela pegava as cartelas, ela ficava enlouquecida por causa dos bichos. Para nós, né? Somos em 3 irmãs, mas ela pegava as cartelas. Mas a minha mãe sempre foi muito boa de fabricar e muito ruim de vender, né? Ela sempre foi muito boa de fabricar e muito ruim de vender. Essa é uma questão muito importante para se trabalhar quando quer ter sucesso em vendas.
E ela pegava tal cartela e eu saía para vender. E olha só, naquela época nós não tínhamos telefone, WhatsApp, né? O nosso contato, talvez, se tivesse que ter um contato com alguém, era no orelhão ou um telefone fixo. E nessa época eu saía na rua para vender a cartela do bicho da pelúcia. E muitas vezes é óbvio, né, que as pessoas acabavam comprando porque era uma menina, tinha uma boa abordagem, né? E acima de tudo, poxa vida, ela está esforçada ali para poder completar essa cartela, mas essa pessoa muitas vezes passava pela rua e nunca mais ela ia voltar, né? Então ela nunca mais ela ia me ver. Mas além disso, tinha uma outra questão. Então, eu estava vendendo alguma coisa que eu não estava entregando, né? Porque dependia de um sorteio para que acontecesse propriamente a pessoa receber aquilo que ela pagou. Então, essa minha primeira experiência lá atrás, que ela segue com todo um histórico, exatamente por isso que me trouxe a ser um profissional do marketing de relacionamento com o cliente, porque eu já tinha entendido que ferro se afia com ferro e pessoas se afiam com pessoas. Então, eu já sabia que era necessário esse relacionamento. Afinal de contas, meu primeiro produto eu nem entregava nada, né? Uma única pessoa recebia aquilo que ela estava investindo o dinheiro dela. E ao longo de todo esse tempo, conversando com tantas pessoas, ajudando tantas pessoas ao longo de tantos anos, é uma grande satisfação para mim quando um empreendedor ele consegue compreender que o relacionamento é o coração da venda. Que o relacionamento, a forma como eu me relaciono com os meus clientes, é que faz com que eu tenha um resultado. Você, E você pois trouxe não. esse ponto, né, Elisângela, assim, às vezes um dia me perguntaram assim, Álvaro, qual que é a base da venda? Eu falei, a base da venda é confiança. Você não compra de quem você não confia, ou de uma marca que você não confia, ou, por exemplo, você não vai indicar um produto, um serviço que você também não confia. E às vezes, antigamente era, você abria a porta da tua loja, o cliente entrava lá, comprava o teu produto, o teu serviço e ia embora. Porém, hoje, antes de ele chegar e comprar o teu produto, o teu serviço, entrar na tua loja, ele vai lá no Google, ele vê as avaliações, ele vai lá ver quantas estrelinhas tem, vai lá no Reclame Aqui, ou seja, muitas vezes o cara já chega, ele sabe mais do teu produto, do teu serviço do que você. E aí que eu te digo, Rosângela, o quanto isso, vamos falar de psicologia, o quanto esse poder de fazer com que o cliente confie em você, porque às vezes o cara vai ter o primeiro contato, às vezes ele vai ter o segundo contato, mas talvez vai te comprar lá no quarto, no quinto contato. Nós, como mentores, nós somos assim. Às vezes a pessoa conhece o nosso trabalho, participou de um workshop, mas daqui lá 3, 4 meses ele vai abrir a carteira para comprar mesmo, ou pagar para o time. Você que trabalha direto com relacionamento, com o cliente direto, o quão importante hoje escutar o que o cliente busca para que a gente seja mais assertivo na construção do nosso produto e do nosso serviço. Muito interessante o que você comentou agora, Álvaro. Álvaro, em julho, eu fiz o lançamento como coautora de um livro chamado O Poder da Venda. E nesse capítulo, eu coloquei um laboratório de clientes que eu fiz, que eu iniciei no início de 2022. Qual que era a minha ideia? Apesar de eu já ter estudado tanta coisa, né? Me formei em marketing, pós-graduei pela PUC no Rio Grande do Sul, gestão, marketing, empreendedorismo, coach, PNL. Apesar de todo esse conhecimento, me faltava mesmo ali no coração aquele desejo de fazer com que o meu cliente compreendesse que existia um caminho, quase que um atalho, para que ele pudesse fazer com que o cliente dele vendesse para ele. E é louco isso, né? Você imaginar como assim, Elisângela, o meu cliente vendendo para mim. E o que que eu fiz? No início do ano passado, exatamente pensando nesse laboratório de clientes, de criar uma experiência que eu pudesse comprovar toda essa minha metodologia que há tantos anos eu estudo, que eu aplico, mas que ainda faltava a cerejinha do bolo. No início do ano passado, 2022, eu pensei em criar um negócio onde eu mesma fosse a vendedora
onde eu mesma, através do marketing de relacionamento com o cliente, pudesse ter um grande lucro, um aumento de vendas, ter clientes comprando, voltando a comprar, me indicando a outros clientes, mas tudo isso baseado no método, que é o método que eu ensino. Pois bem, no início do ano passado, eu tenho um imóvel no litoral de São Paulo, e entre várias possibilidades de criar um negócio, né, poderia ser alguma coisa relacionada à beleza, revenda de produtos, um produto online. De tudo isso, o que mais me causava um desafio, né, me tocava como um desafio, era de repente fazer alguma coisa que eu nem eu utilizasse todas as ferramentas do marketing de relacionamento com o cliente, mas que eu não tivesse contato direto com ele, para dificultar mesmo o negócio. Eu tenho um imóvel no litoral de São Paulo. E qual que era a ideia? Na época eu estava para vender esse imóvel, mas eu falei assim: eu vou fazer um sistema de locação por temporada com esse imóvel lá no litoral. Álvaro, zero experiência. Não sabia mexer na plataforma, nunca tinha feito esse processo de locação. Um medo, mas um medo mesmo. Na época, eu achava que era importante ter esse sentimento, porque era exatamente assim que o meu aluno se sentia quando eu colocava todas as ferramentas ali para ele, mas ele não tinha conhecimento nenhum. Porque é muito fácil nós chegarmos aqui na internet, colocarmos todo um conhecimento, toda uma metodologia, mas é importante calçar o calçado do seu cliente, no nosso caso, nossos alunos. Mas é importante sentir a dor que ele sentia. E o que eu chamo de laboratório de clientes era exatamente para sentir o que ele sentia e para comprovar que a metodologia que eu estava apresentando realmente funcionava. Início do ano passado, comecei muito medo. Eu arrumei todo o apartamento, preparei para poder iniciar esse processo, dei uma olhada lá no aplicativo, não conhecia ninguém que tinha feito, ninguém para me ensinar, mas dei uma estudada lá na internet, falei assim, olha, vamos que vamos. Se o método funciona, ele vai funcionar. Abri a agenda. Eu resolvi trabalhar com a maior plataforma do mundo de sistema de locação por temporada, né? Então é a maior do mundo, ela é muito grande. Eu abri a agenda. Álvaro, na hora que eu abri a agenda, sem preparo, errando, você não tá eu não estava 100% preparada, mas eu sabia que o plano de fundo relacionamento com o cliente tinha que ser a minha base, tinha que ser meu chão. Eu tinha que caminhar sobre o relacionamento com o cliente. Na hora que eu abri, já começou a me chamarem para poder fazer locação em determinados períodos. Como eu não tinha experiência, o que aconteceu? Deu errado, né? Entrou um, depois entrou outro. Eu comecei nesses 2 primeiros que eu tive, que é assim, quando eu coloco esse laboratório de clientes, esses 2 primeiros eles são muito importantes para eu me colocar no lugar do meu aluno, porque é exatamente isso que acontece. É importante você estar preparado. Eu tinha a minha base de preparação, que era voltada ao relacionamento com o cliente, mas eu não tinha muita experiência da ferramenta. As dificuldades elas podem surgir, mas elas não podem te impedir de iniciar. Não pode de jeito nenhum. O que foi que aconteceu comigo? E eu falo abertamente isso porque é importante. Às vezes você olha um empreendedor explodindo, foguete, só que ele começou na dificuldade. Não é fácil. O começo ele é difícil para todo mundo, é um degrau de cada vez. Esses 2 primeiros contatos eram locações bem rápidas. A pessoa alugou um dia, não tinha muita experiência, estava liberado para um dia, ela alugou um dia, e na saída dela já alugou um outro rapaz que era para um dia, uma noite, né? Eu já entrei em pânico, né? Imagina, uma profissional do relacionamento com o cliente. O que eu mais queria é que o próximo hóspede pudesse receber o apartamento todo bem arrumado, tudo, e o tempo, porque eu já tinha feito uma programação errada lá no site da locação, eu não tinha tempo, mas eu voei e acabou que deu certo. A minha primeira hóspede, qual que era o meu primeiro objetivo com esses clientes? O meu primeiro objetivo com esses clientes, Álvaro, era receber boas avaliações. Exatamente o que você falou. A confiança é o oxigênio das vendas. Quando eu confio em você, eu gasto mais no seu negócio. Eu coloco o dinheiro lá na mesa. Então, a minha primeira ideia é que realmente
todas as etapas desse processo, aplicando a minha metodologia nesse novo negócio, que eu mesma estava. Eu sou a vendedora, ninguém mais atende além de mim nesse negócio, que era exatamente para eu testar para saber se as coisas funcionavam. Nesse primeiro contato, a minha primeira hóspede, a minha meta qual era? Receber a avaliação dela. Nesse site, a avaliação ela é em 5 estrelas. 5 estrelas. E eu lembro claramente o dia que eu recebi as minhas primeiras 5 estrelas. Eu fui à lua, né? Que eu falei, começamos bem, começamos bem. E ela me surpreendeu, ela colocou lá você tem a possibilidade do seu hóspede colocar a observação que ele julga. E eu não estava muito preparada, até para as informações que poderiam ter ali, mas ela foi um depoimento que eu chamo de depoimento genuíno. Ela escreveu assim: o anúncio que a Elisângela fez não demonstra o quão maravilhoso é lá, né? Porque, apesar de ser um apartamento pequeno, é um apartamento simples, mas eu, como a minha experiência em hóspede de hotéis, de viagens, eu quis trazer aquela mesma experiência para dentro desse imóvel. E também a sensação de que aquele apartamento era dele. Pois bem, ela me deu a minha primeira 5 estrelas, eu feliz da vida. O meu segundo hóspede, veja só, ele não tinha a intenção de ser um hóspede que voltaria, porque ele estava indo para fazer um show na cidade. De cara, esse meu segundo hóspede, dos pouquíssimos hóspedes que não entregaram avaliação no aplicativo, eu tenho uma estatística sobre isso, foi ele. Ele escreveu um depoimento lindo para mim no WhatsApp, dizendo que estava tudo muito legal, tudo. Mas ele não entrou no aplicativo para poder entregar o seu depoimento ou a sua avaliação. Ao longo desse 1 ano, na verdade, eu passei de 1 ano. O laboratório era para ser 1 ano, mas eu acabei ficando viciada. Eu estou nessa até agora, né? Ao longo desse período, Álvaro, eu recebi dezenas de pessoas. Dezenas de pessoas. Ao longo desse período, eu estou sendo nota máxima até o momento. Eu tenho um índice de quase 100% de clientes que param o seu tempo para poder entregar o seu depoimento. Esse número alto, eu tenho um número muito alto. Se você entra na plataforma, você vai ver que você você encontra várias pessoas com nota 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. Algumas pessoas se mantêm numa nota máxima, como eu consegui me manter até agora, mas pouquíssimas pessoas conseguem ter uma quantidade muito grande de depoimentos entregues. Porque o que é o depoimento entregue? Exatamente o que eu coloquei nesse capítulo, o poder da venda. Esse depoimento entregue, Álvaro, ele é o seu maior tesouro. Por quê? Ele parou o tempo dele, ou seja, ele foi lá, ele viveu a experiência, eu dei todo o suporte que ele precisava, eu superei as expectativas dele, eu entreguei um processo redondinho, e toda vez que ele precisava de alguma coisa, antes que doesse, eu já estava lá assoprando, tá bom? Antes que doesse, eu já estava assoprando. Me custou muito tempo, custou. Mas era importante para eu chegar agora aqui no podcast do Álvaro e dizer: acredite no relacionamento com o cliente. Isso realmente funciona para fazer o seu cliente vender para você. Ao longo desse período, Álvaro, eu tive esse número muito alto. O meu número de entrega de depoimentos, ou seja, a pessoa viveu a experiência, ela ainda tem que parar na casa dela, pegar o celular, entrar no aplicativo, dar uma avaliação. Isso requer tempo. E quando um negócio, uma empresa entende que ela precisa traçar esse caminho, porque quando a pessoa é capaz de parar para poder fazer isso, nós vamos terminar agora o podcast do Álvaro e a Elisângela existe um sistema para eu avaliar o processo do atendimento. O fato da Elisângela parar para avaliar o Álvaro, avaliar o processo, a empresa do Álvaro, o negócio do Álvaro, eu estou entregando para você o que nós temos de mais caro no mundo, que é o meu tempo. Eu estou parando o meu tempo. E quando eu faço isso e ainda entrego para você de forma genuína,
é genuíno. Ali tem detalhes, além das 5 estrelas que eu me mantive até agora, com pouquíssimos casos de hóspedes que entregaram um excelente depoimento no WhatsApp, porque eu crio um caminho pelo WhatsApp para a gente poder ter uma conexão melhor. E eu ensino tudo isso lá no meu capítulo. E, além disso, esse hóspede ele entra no aplicativo para poder entregar a sua avaliação. Então, veja só, hoje, com passado esse 1 ano, tendo vivido todas as experiências, depois desses 2 primeiros hóspedes, eu brequei a minha agenda para corrigir meus erros. Na verdade, na época, assim, é um dado técnico, mas eu deveria ter colocado no mínimo duas noites para que eu pudesse ir um intervalo para poder fazer limpeza, mas a minha inexperiência, e foi ótimo ter vivido isso, porque essa é a realidade. Muitos empreendedores deixam de empreender, deixam de crescer, porque eles têm medo de iniciar. E olha, errar é uma etapa que todo mundo vai passar. Eu passei, o Álvaro passou, e os grandes empreendedores, grandes profissionais de vendas passam, não é mesmo? Não, tu trouxe uma coisa importante, assim, ó, vender é prática. Por exemplo, não adianta nada tu ler inúmeros livros se você não for para a prática. Álvaro, mas, meu Deus, eu conheço um cara que o cara, quando faz um pitch de 10 pessoas, 9 compram, meu Deus, o que o cara tem? Provavelmente ele treinou muito. E esse é o processo, Elisângela, que eu vejo às vezes nos negócios. Quando a gente fala sobre vendas, não é somente eu vender algo para você me comprar, mas às vezes o gestor precisa vender uma ideia, ou um funcionário precisa vender para o gestor a promoção dele, do porquê que o projeto dele, ou porquê que ele tem que subir. Às vezes você vai fazer uma sociedade, você tem que se vender para o cara poder olhar para você. Hoje, né, fala-se muito na startup, a startup é venda toda hora, você tem que fazer o teu pitch. E essa conexão que você tem com o teu cliente, que nem você falou ali, quantos pontos de contato o cliente tem com você? É Instagram, é o site, é o WhatsApp, é o YouTube, é o e-mail, é o teu telefone, ele tem o teu telefone para você ligar. Você falou, né, de aplicativo. Eu, Álvaro, já digo que eu não fico em hotel. Primeira coisa que eu faço quando eu vou viajar para um lugar, viu, Airbnb, se você quiser mandar 5% para nós de gorja depois, mas a primeira coisa que eu faço é abrir Airbnb. Eu não fico mais em hotel, porque eu, Álvaro, busco experiência, conhecer pessoas, lugares. Às vezes tu olha lá, o hotel R$ 400, 3 quadros da praia. Às vezes tu pega um AP na frente da praia por R$ 200 a noite, um exemplo. Eu vou querer ficar mais ali na frente. Às vezes o hotel é aquela coisa mais engessada, às vezes o Airbnb é aquela coisa que você conversa com as pessoas, você está mais perto. Então, você ter essa proximidade, uma das palavras-chave, Elisângela, que eu vejo para a venda, além da confiança, se conecta com o cara. Sabe, às vezes os meus alunos mandam uma mensagem angustiada, Álvaro, eu estou com um problema, por exemplo, me contratou para trabalhar com o negócio, mas às vezes o cliente liga e diz assim, Álvaro, eu estou com um problema com meu filho, sabe que você pode me ajudar? Porque eu trabalho, né, com bastante adolescente também. Putz, eu estou vendo a dor do meu cliente, eu vou me conectar, vou compreender. Então, é interessante, né, Elisângela? Até eu vou jogar, vou levantar a bola e vou jogar para ti. As pessoas, Álvaro, qual que é a técnica mais poderosa para vender? Sorria. Aí que eu te pergunto, quanto sorriso é importante hoje para você gerar essa conexão, estreitar esses relacionamentos e mandar o cliente para o checkout? Álvaro, eu tinha 16 anos de idade quando eu comecei no telemarketing. O telemarketing é uma grande faculdade. Eu aprendi muito. O meu primeiro título de Meu campeã de vendas Deus, eu imagino, meu Deus do céu, bom dia, eu sou da empresa X, a senhora gostaria de conhecer sobre meus produtos. Bom, você quer passar por um paredão de fuzilamento de não, trabalhar a tua filha de rejeição, de abandono, vai para o telemarketing. exato. Exatamente, exatamente. Num dia você ouve 100 nãos, né, não é mesmo? Mas a minha primeira experiência foi aos 16 anos de idade, na Xerox do Brasil. Eu recebi meu primeiro título de campeã de vendas aos 16 anos de idade. E você sabe, Álvaro, que é tão profundo isso, é tão bacana, que ao longo desse período eu virei supervisora de telemarketing depois, e um dos lemas que eu tinha com a minha equipe era o seguinte:
sorriso na voz. Além desse contato, eu estou vendo o Álvaro está falando coisas bacanas para mim, automaticamente estou sorrindo, né? Porque a minha emoção é a forma que eu tenho para demonstrar a minha emoção. Mas e pelo telefone? E eu lembro claramente eu passando por trás das baias assim, e eu falava para eles assim: meninas, meninos, sorriso na voz. Na época, que eu era minha última supervisão, acho que faz mais de 15 anos no telemarketing. Eu lembro que na época o McDonald's ele tinha uma cartelinha assim, você tipo uma cartelinha que você segurava, era a boca do palhaço sorrindo. Então eu passava, enquanto eles estavam ali tentando vender cartão de crédito, eu passava em frente deles com aquele sorrisão assim, e eu falava assim, gente, sorriso na voz, sorriso na voz. Mas esse é, sem dúvida, um dos principais caminhos de conexão. E quando você tem que fazer isso, então, por mensagem? Os meus clientes, por exemplo, esses clientes do laboratório, Álvaro, eles não falam comigo. Nós não trocamos ligações. Eu disponibilizo todos os meus canais e deixo ele à vontade de falar comigo por onde ele quiser. Se ele quiser me telefonar, ele pode me telefonar. Se ele quiser falar comigo somente pelo aplicativo, ele também pode. Se ele quiser falar comigo pelo WhatsApp, também pode. Se ele quiser trocar áudios, também pode. Mas dentro desse laboratório, normalmente são textos. E onde entra esse sorriso? Exatamente nessas entrelinhas. Quando eu crio processos inteligentes, caminhos que fluem e que faz com que ele fique 100% seguro de que a escolha que ele teve foi a melhor escolha. Ontem, esse aplicativo do sistema de locação que você tão conhece, olha, você conhece mais do que eu, sabia? Sabia? Você deve conhecer como cliente, né? Eu conheço como anfitriã. Desde o meu primeiro, de quando eu iniciei o processo, eu vim a fazer a minha primeira contratação como cliente o mês passado, você sabia? Mês passado, eu fiz o meu primeiro como cliente contrato, porque eu, há 3 temporadas, desde quando eu iniciei, depois de uns 4 meses, eu recebi a minha primeira avaliação do aplicativo como super host, que eu acredito Sim. que quando você faz uma busca, você busca isso, né? Um super host, que é um anfitrião experiente. Então, desde quando eu passei dos primeiros 4 meses que eu consegui atingir, que era o período mínimo, se eu não me engano, era 4 meses, eu nunca mais deixei de ser anfitriã. Eu nunca mais deixei de ser super host. Então, eu sou uma super host com nota máxima. E no mês passado, eu ganhei $100 de premiação do aplicativo. Então, o que eu fiz? Fui experimentar como cliente. Exatamente o que você falou. Eu procurei uma cidade legal, fiz uma contratação baseada na avaliação de outros Avaliação. clientes. Baseada na avaliação de outros clientes. Eu não faço isso com os meus clientes. O que eu hoje, Álvaro, esse mecanismo, ele tem por objetivo, que é o objetivo que eu digo que as empresas têm que ter. Quando a gente está lá dentro do nosso negócio, a gente tem que ter toda uma equipe voltada para uma única coisa: vender para esse cliente, entregar qualidade, entregar o melhor é a obrigação do negócio, né? Então, entregar o seu melhor, entregar a qualidade é a obrigação do negócio. Então, aí já é um ponto que a gente não mexe. Então, a Você gente vai tocou num vender. ponto, só fazer um adeno. Quando eu faço treinamento de venda e eu escuto aqui, não, Álvaro, é que aqui na nossa empresa nós temos um ótimo atendimento. A vontade de dizer para o cara é o seguinte, cara, amiguinho, é o teu dever. Exatamente. Olha para você ver, infelizmente no Brasil, olha o impacto disso. Infelizmente, um dos diferenciais competitivos é o atendimento. Sem dúvida, sem dúvida, E o sem dúvida. interessante, né, que você passou pelo lado do cliente, de como é escolher a data, de como é falar com o Exato. anfitrião. Eu tenho relacionamento com todos os lugares, todas as casas que eu já. E olha, eu viajo pra caramba, a primeira coisa que eu faço é catar lá o Airbnb. Pode, depois eu boto o Pix e você larga 5% de cima aí. Entendeu? Novo patrocinador agora do podcast. Mas isso é interessante de você criar esse ponto de Sim, contato com eles, né, Elisângela, e, sim. e trazer o cliente para perto de ti. Perfeito. E sabe a grande vantagem disso, Álvaro? Porque assim,
Quando eu tenho a cabeça voltada para que eu vou atender da melhor forma possível esse cliente, eu vou fazer com que esse cliente esteja satisfeito com o meu negócio. A minha meta, desde o primeiro momento, que é a ideia do laboratório de vendas, é fazer com que esse cliente fique satisfeito, que ele volte a comprar comigo e me indique para outros clientes. Esse é o ciclo perfeito do negócio que tem lucro. Dentro dessa experiência, eu não sou. No meu prédio, onde eu faço locação, tem vários apartamentos, vários apartamentos. O apartamento, a localização realmente ela é muito boa, ele é de frente para o mar, mas é um apartamento muito simples mesmo. Depois eu te mando o link, que eu estou vendo que você é cliente bom, né, Álvaro? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Você que está assistindo o podcast aqui, que praia que é o teu negócio aí, Elisângela? Praia dos Sonhos, Itanhaém. Então tá, ó. Depois aqui ó, na descrição, vou pedir pro Alan, o produtor, botar aqui a descrição. Ó, Airbnb, a gente tá assim, ó. Se você quiser Airbnb, a gente abre uma cota de patrocínio especial para você poder fazer aqui. Mas, por exemplo, agora eu vou viajar em setembro, eu devo estar aí para São Paulo, quando eu não fico com os meus amigos, aplicativo. Tá vendo? Final do ano, que a gente Você vai já para São vai Paulo de novo, né? Que daqui um dia a gente está aí em dentro do São meu Paulo de novo. laboratório. Eu vou ficar ansiosa por 5 estrelas sua, tá bom? Bora! Bom, eu já vou fazer o merchan. Eu acho que eu mereço um final de semana gratuito, então, para a gente fazer um esquema, né? Olha Mas só, você vê. tu trouxe um lance importante, Elisângela, que hoje em dia, uma das maiores coisas, porque quando a gente fala de relacionamento, também é um relacionamento dentro dos negócios, né? Porque é interessante, tem uma frase que eu escuto até hoje de vendedor, seja interessante, mas não seja interesseiro, sabe? Exato, Tipo, exato. se você... há um tempo atrás, uma cliente minha me ligou, foi em março isso que eu me lembro, e eu falei para ela, cara, vou te ajudar, porque ela era uma palestrante, vou te ajudar a você melhorar a tua palestra, cobrar mais teu ticket e organizar. E ela conseguiu vender mais palestra, conseguiu cobrar mais. No mês de julho, ela me liga. Álvaro, eu tô com minha equipe aqui, eu quero te contratar para você vir fazer um trabalho para minha equipe. Você já passou março, abril, maio, junho e julho. 5 meses depois de eu ter ajudado ela vê. É que nem aquela coisa assim, vim só dar uma olhadinha. O cliente nunca entra na loja para dar uma olhadinha, bicho. Ele Exatamente, pode até não comprar de você, ele vai às vezes no cara da frente, mas se tu decidiu ajudar ele, pode ser que ele vai lá no cara da frente, mas ele volta a fazer o check-out com você. Por exatamente, causa da conexão. Isso não tem preço. O ser humano tem tomado decisão baseada nas avaliações. O quanto isso é importante, Elisângela, hoje você criar um mecanismo hoje fala muito sobre customer success, né, o sucesso do cliente. O quão importante isso. Álvaro, mas beleza, eu sou o Álvaro sozinho com uma empresa. Quão é importante eu manter. Mas beleza, eu tenho uma empresa de 1 milhão de pessoas. O quão é importante a gente cuidar esse. Eu acho legal que lá na Disney eles não chamam de clientes, chamam de convidados, né? O quão é exato. importante você, como uma especialista, a gente ter essa proximidade e muitas vezes estender um tapete vermelho para o cliente, Elisângela. Exatamente. Álvaro, se você inicia um processo sem interesse, buscando entregar genuinamente para receber genuinamente, eu gosto muito da palavra genuíno, porque ela nos leva exatamente para aquele sentimento que é lá do fundo do coração mesmo. Eu estou fazendo sem nenhum interesse. Só olha o que acontece. Automaticamente eu não tenho interesse, porém, automaticamente estou gerando um defensor da minha marca. Automaticamente, quando eu ofereço tudo que eu ofereço, recebo uma avaliação, eu estou criando um mecanismo, Álvaro, que faz com que esse cliente venda para mim. Hoje, se o Álvaro entra no meu link, as fotos são legais? São legais. A localização é boa? É boa. Só que quem está vendendo lá para mim, o meu nível de esforço para vender é muito menor de quando eu comecei. Porque hoje quem vende para mim são os meus clientes que entregaram avaliação e depoimento com nota máxima. Então, isso é um mecanismo que ele funciona para qualquer negócio. Quando você começa a entender
que você pode iniciar processos inteligentes, porque isso é um processo inteligente. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, que processo é uma coisa burocrática, ele é chata, o processo, na verdade, ele veio... A Disney, a própria Disney, é uma empresa que vive de processos. O que as pessoas olham lá como magia é um conjunto de processos que funciona bem. Então, quando você entrega um conjunto de processos que funciona bem, você leva... O próprio Walt Disney tem uma frase que eu amo essa frase, e eu vou compartilhar com você. O que quer que você faça, faça tão bem feito, mas faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazer de novo e queiram trazer outras pessoas para te mostrar, para mostrar a elas o quão bem você faz o que você faz. Esse é um ciclo perfeito de todo negócio. Eu faço tão bem feito, eu satisfaço a expectativa do Álvaro, o Álvaro volta a comprar comigo outras vezes e é sabido que um cliente que você atende e ele volta a comprar com você é lucro garantido. Agora, um cliente que você atendeu exatamente com a intenção de despachá-lo, que ele vai embora, faz com que você gaste 7 vezes mais para captar um outro novo cliente. Então, hoje, os meus clientes... exatamente hoje, eu estou fazendo check-out. Daqui a pouquinho, eu estou fazendo check-out de um cliente que estava comigo em julho do ano passado. Ele está comigo... Essa semana ele está comigo desde segunda-feira, veio com a família, é a segunda vez que ele vem, e assim... É gostoso vender, Álvaro, é muito gostoso. Eu, em particular, sou uma apaixonada por vendas. Mas, Álvaro, é um prazer incalculável quando um cliente me busca novamente porque ele recebeu a melhor experiência. Então, assim, essa é a meta do negócio. Se as pessoas buscam um grande segredo, por isso que eu falo que assim, o relacionamento, eu sou uma especialista na área, então assim, é óbvio que é quase que chovendo molhado. Mas quando você entende que pessoas se afiam com pessoas e a forma... Todo negócio vende para pessoas. O funcionário é uma pessoa. O cliente é uma pessoa. Quando você começa a entender que pessoas se afiam com pessoas, as conexões, elas se fazem. Porque é necessário... Assim, ó, você preparou agora no alvo agora. Agora é no alvo. Campeão, tudo é pessoa. Chegou a parte do podcast que a Elisângela dá aquela chibatada, aquela chinelada com afeto, para tu acordar e entender que no alvo, com a Elisângela, é tua vez agora. Engatilha e solta o tiro. Anotem essa. Pessoas se conectam com pessoas. Nós vendemos para pessoas, pessoas compram de pessoas, pessoas afiam pessoas. Quer ter um negócio de sucesso? Entenda sobre pessoas, venda para pessoas e crie relacionamentos poderosos. Pegou a visão? Pegou como é que funciona? Ah, eu não gosto de pessoas. Álvaro, eu quero ter muito sucesso na vida. Analisa. Eu tô fazendo um estudo, Elisângela, chamado Hack Mind, ou seja, eu estou percebendo o que as pessoas que mais cresceram, atleta, apresentador, empresário, enfim, todos têm. E você vai perceber, eles amam negócio e eles amam vendas, eles amam vender. E você está vendendo a todo tempo, você que está assistindo até agora, você está aqui porque a gente fez uma venda lá no início que o podcast ia ser bacana, que a convidada ia ser bacana, que o conteúdo ia ser bacana. Tem vários e vários e vários outros episódios do podcast. Tem um podcast também com o Marcos Bernardes, que a gente já falou sobre a Disney. Tem podcast sobre tecnologia. Tem podcast com a nossa querida Priscila de Sá, que fez a nossa conexão. Tem podcast de liderança, de o que você quiser, está aqui no canal. Te inscreve no canal e aproveita. Elisângela, eu quero te agradecer por você ter estado aqui conosco, ter falado sobre relacionamento. Quero agradecer, assim, de coração a SSCA e a Noveira por poder proporcionar isso para você que está nos assistindo. Se você gostou, compartilha, é menos de 1 segundo, leva para mais pessoas esse conteúdo. Ah, mas você quer motivar a tua equipe, leva para eles, fala que o relacionamento é importante.
Então, Elisângela, agora chegou o momento de você vender o seu peixe, falar dos teus projetos, deixar suas redes sociais e também um abraço para o nosso parceiro, para a nossa audiência que está aqui curtindo esse podcast de hoje. Nossa, muito obrigada. Eu fico realmente muito feliz de compartilhar esse conteúdo e aproveitar para convidar vocês. Tudo que precisar, estou lá no Instagram, @elisangelahanse. Me manda um direct com a dúvida, a pergunta que você tiver relacionada a marketing de relacionamento com o cliente. Eu vou ter um enorme prazer de esclarecer. Muito obrigada, Álvaro. Maravilha! Ó, o link está aqui embaixo, o link da Elisângela, Álvaro Adam, o link da Noveira, o link da SEA está tudo aqui na descrição. Quero te agradecer, Elisângela, por você ter estado aqui nesse podcast, mais um, assim, eu estou tão feliz em a gente ter feito essa conexão e poder estar conseguindo servir e ajudar o outro, porque não adianta, né? Tem um lance na startup que é give first before give back, ou seja, primeiro a gente entrega, depois a gente recebe. Elisângela, obrigado por você ter estado aqui comigo e para você que esteve até agora aqui, compartilha, obrigado pela tua audiência e tamo junto nessa jornada, beleza? Turma, mais um podcast dos queridinhos. Obrigado, SSCA, obrigado, Noveira, mas obrigado você, campeão, que está desde janeiro aguentando nós esse negócio. Eu tenho certeza que você está assistindo todas as séries, eu tenho certeza que está prosperando na tua vida e nos teus negócios. Por quê? Porque aqui no podcast do campeão só vem quem, Álvaro? Só vem os campeões. E você é campeão, porque essa é a nossa missão, fazer de você um campeão na vida, nos negócios. Vai para cima, brilha e a gente se encontra.